Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Liberum Intelligence, videocast da Liberum Ratings. Aqui falamos sobre tendências do mercado e melhores práticas, especialmente tudo que envolve o universo da classificação de risco e fundos de direitos creditórios. Eu sou Décio Baptista Santos, sócio fundador da Liberum Ratings. Neste episódio, vou conversar com Diego Coelho, sócio e gestor de fundos da Brave Asset. Diego, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Diego, seja muito bem-vindo, né? E uma vez mais, muito obrigado pela sua participação. E gostaria de começar te pedindo para você contar um pouco sobre sua trajetória no mercado e a criação da Brave, né? Porque a Brave nasceu num momento muito emblemático de nossas vidas, que foi a pandemia. Além disso, a Selic estava a 2%. Então, sem falar da alta volatilidade, né? Nesse contexto todo, como é que vocês moldaram o DNA da Brave? Eu já vejo que o nome vem daí também, né? Porque, olha, era a tempestade perfeita e vocês tiveram a coragem de fundar a Brave. Conta pra gente como é que foi isso. Começar falando um pouco da minha trajetória, né? Eu sou gaúcho de Porto Alegre, comecei minha carreira lá no Sul, né? Primeiro em algumas instituições financeiras, depois fui para Copesul, né? Uma segunda maior empresa lá do Sul na época, e entrei na área de mesa de operações financeiras, onde eu tive a oportunidade de passar por todas as áreas lá, desde a parte de investimentos, captações, estruturação de fundos, câmbio, derivativos, né? Tive uma experiência longa aí de 8 anos, e após isso eu tive a oportunidade de vir para São Paulo, né? Isso em 2007, para assumir a cadeira de gestor da Valora, né? Então, até então era uma empresa nova que estava começando aí no mercado, e eu cheguei lá, enfim, para começar a montar efetivamente a Asset, né? Comecei a montar os primeiros fundos, e sempre com foco assim, mais de renda fixa e crédito, né? E também o crédito estruturado. Né? Então, comecei lá, vamos dizer, do zero, né? Até quando a gente se conheceu. Sim. E tive uma trajetória lá de 13 anos na Valora, né? Onde os fundos efetivamente cresceram, né? A estratégia de investimentos em FDIC foi sempre o carro-chefe. A gente montou lá por volta de 2009, 2010 o Guardian, né, que foi um dos primeiros fundos do mercado que só investiu em cotas de FDICs. Então a gente foi crescendo, foi desenvolvendo esse negócio, o mercado foi sofisticando, né? A gente teve a própria XP, que ajudou muito a democratizar os investimentos no Brasil, né? Crescemos muito ali com eles também e atingimos um patamar assim bem interessante. Ainda pela Valora, né, eu fui considerado o melhor gestor lá pela Valor Invest. Os fundos foram super premiados, então a gente realmente conseguiu criar, né, uma gestora assim, robusta lá, especializada em crédito, renda fixa e produtos estruturados, né? Agora vindo para a Brave, né? Então, depois de 13 anos na Valora, eu decidi empreender e montar a Brave, né? Como você bem comentou, começamos num momento super desafiador do mercado, né? Imagino. Taxa Selic 2%, crise no mercado de crédito, volatilidade, pandemia ainda por cima. Mas, enfim, a decisão já tinha sido feita, né, de empreender. Eu já tinha, vamos dizer, investidores que, desde a minha época de Valora, já conheciam o meu trabalho, já tinha essa relação de confiança, que me apoiaram no início, né, para a gente começar os fundos. E realmente, né, como a gente fala, assim, a gente precisou ser brave para começar naquele... E como, né? E como? Começaram na tempestade perfeita, né? Exato. Precisou ter muita coragem, né, ir em frente naquele momento. E você sabe que a decisão ela acabou se mostrando acertada, porque naquele momento que a gente começou, um ambiente super adverso, a gente estava montando as carteiras, ainda não passamos pelos problemas de crédito
E a gente viu que naquele momento, principalmente por questão da pandemia, os bancos em gerais e todas as assets, todo mundo fechou a torneira para o crédito, dado a insegurança. Sim. Mas a gente conseguiu capturar algumas oportunidades específicas naquele momento, que a gente julga ser realmente muito boas oportunidades. Porque, por exemplo, a gente começou, uma operação que a gente sempre fez foi comprar recebíveis do agronegócio, né? Então, naquele momento, a gente começou a operar com empresas, com as grandes multinacionais do agro global. A gente começou a operar com eles, né, fazendo a nossa operação muito assim minuciosa de selecionar bem os recebíveis. Por que eu operei com eles? A Brave era pequenininha, né, e operando com empresas gigantes, porque eles não tinham acesso ao mercado. Secou totalmente. Secou, né? Então, a gente operava, você imagina, taxa Selic 2% ao ano. A gente operava com essas empresas a 1,5% ao mês. Nossa! Né? Então, coisa boa, hein? Exato, a gente viu o cenário, poxa, o agro estava indo bem. Né? Comer, todo mundo tinha que comer na pandemia. Comprar roupa nova, ninguém ia comprar, correto? Exatamente. Então, a gente, tese como essa, tese de consignado, operações com INSS, por exemplo, né, que você tem lá um órgão federal por trás, garantindo, né, o pagamento. Exatamente. Então, a gente foi em frente em operações como essa, né, começamos a fazer um track record bacana, e ao longo do tempo o mercado foi percebendo que os fundos, enfim, que a gente tinha montado, realmente estavam performando, estavam muito bem, né, com créditos muito bem selecionados, e ao longo do tempo a gente foi ganhando, né, a credibilidade cada vez mais do mercado, até que a gente chegou ali naquele momento de que a taxa Selic começou a aumentar, né? Sim. E aí, efetivamente, as gestoras de renda fixa e crédito voltaram, né, para os holofotes aí do mercado. E aí a gente conseguiu realmente surfar uma onda bem interessante, né? A gente começou em 2020, né? Nós estamos em 2025, uma gestora relativamente nova, né? Nova. A gente já tem mais de 5 bi sob gestão, né? Estamos Parabéns. Obrigado. Não é fácil. Quase 50 pessoas, né? São 35 fundos, 36. Então, realmente crescemos muito rápido, né? Nesse ambiente todo de adversidades e tumultuado muitas vezes, mas, enfim, chegamos nesse patamar aqui hoje. Olha, eu diria para você que mar calmo não faz bom marinheiro. E as tempestades que a Brave enfrentou, certamente fez um time de almirantes. Todos são almirantes lá. Parabéns. Em tão pouco tempo, ter alcançado 5 bilhões, 50 pessoas, parabéns. Obrigado. Você empreendeu e teve muito sucesso. Parabéns. Não é fácil. Imagina as noites de pouco sono que você deve ter passado. Isso, com certeza. E a família deu um apoio que se precisava. Sempre, parabéns a todos vocês. Obrigado. Você acabou de falar que realmente depois o crédito foi entrando aí na moda, né? Então a gente vê que a indústria de crédito estruturado, crédito privado, se expandiu rapidamente, trouxe uma nova leva de gestores, né? Como você avalia esse movimento de crescimento? Ele é saudável, ele é positivo? Qual que é a sua visão? Porque agora virou moda, FDIC, né? Exato. A minha visão era assim, eu vejo os dois lados, tá, Décio? Eu vejo o lado positivo, que é o lado de mais funding no mercado para propiciar crédito para empresas, para pessoas físicas, né? Hoje a gente tem um mercado bancário muito concentrado no país, são pouquíssimos bancos que fazem crédito. 5 bancos. Exato. E ainda com pouco apetite para diversos tipos de crédito. Então, essa disseminação e democratização do crédito, eu acho que é excelente para o país como um todo, né? Diversos players, fontes de funding, né? Diversos tipos de operação de crédito, eu acho que isso é muito salutar para o mercado em geral, né? Por outro lado, esse crescimento rápido de muitos players novos, entrantes, que vieram de outros segmentos, a gente também tem uma preocupação de
Crédito é uma coisa que tem risco, é uma Sim. coisa que é para pessoas experientes, né? Só quem teve já passou por problemas de crédito, por grandes riscos, e tem uma trajetória, você vai aprendendo como se blindar e se proteger Aonde das apertar, operações, né? onde apertar, exato. E para pessoas que entram muito rápido no crédito, a gente sempre fala, o crédito, você soltar a operação, dar a operação de crédito, ela é muito rápida, é muito simples. Agora, trazer o dinheiro de volta não é tão simples, né? Então, aqui fica uma preocupação com muitos entrantes, com muito funding, né? Com muita velocidade de fazer operação de crédito, do que isso pode estar gerando do outro lado de problemas, talvez ainda desconhecidos. Porque justamente uma das perguntas que eu ia te fazer, justamente por esse excesso de funding, né? O que ele pode trazer? Então, o excesso de funding, você está comentando, se eu entendi corretamente, que ele pode estar trazendo problemas de crédito que ainda estão ocultos e que vão se materializar num futuro, nós não sabemos quando, mas talvez não muito distante. E que para fazer crédito tem que ter experiência, né? Para qualquer um, correto? Exato, exatamente. Muito bom. E sob a ótica do investidor, o que é essencial, justamente que nós temos muitos novos entrantes, para diferenciar casas com tese sustentável, com uma visão consistente de longo prazo, daquelas casas oportunistas ou com pouca experiência? Perfeito. Eu acho que é importante o investidor ele saber da experiência dos gestores que estão por trás, né? O que eles já vivenciaram, o que eles passaram, se dominam o assunto, né? Se dominam as teses de investimento, de crédito que eles estão realizando. Então, eu acho, número um, a experiência, né? Quem já está há muito tempo no mercado já viu diversas coisas e, como eu já falei, cada vez que você vai passando por uma situação de perigo, de problema de crédito, você vai aprendendo mais uma forma de mitigar aquele risco, de fazer uma operação, né, um pouco melhor analisada, um pouco melhor checada, cobrada. Então, eu acho que, número um, eu vejo, sem dúvida nenhuma, a questão da experiência dos gestores, né? Perfeito. Ou seja, sem experiência, se a casa não tem experiência no crédito, é melhor não investir. É melhor não investir. Porque pode custar caro esse aprendizado, né? Exatamente. Para o investidor. Exatamente. Então, continuando nessa linha, né? O boom do crédito com os novos investidores está trazendo um crescimento muito rápido para o setor, que é positivo, como você falou, porque eles estão irrigando as empresas que precisam de capital de giro e também as pessoas físicas que precisam se financiar. Você vê isso continuando para os próximos anos? Você vê que é uma coisa mais passageira de momento? Você acredita que não, agora os investidores sentiram que realmente existem grandes oportunidades no crédito estruturado? Eu acho que o mercado ele é sempre cíclico, né? A gente está passando por um cenário aqui de juros muito altos, né? De 15% ao ano, né? Quando a gente faz gestão de um fundo, a gente consegue entregar CDI mais 2, CDI mais 3% ao ano. Estamos falando de taxas de 17%, 18% ao ano. Então, assim, é muito benéfico para o investidor, né? Alocar hoje na renda fixa, né? A gente tem aí eventualmente uma perspectiva de queda de juros, né? Então, o cenário eles vão mudando e os interesses obviamente eles vão se adaptando. Mas eu entendo que em ambientes de juros altos, que é o comum do Brasil, né? Aquele cenário de 2% que a gente passou não é comum. Não é o nosso dia a dia. Não né? é o nosso dia a dia. Mas em cenários de juros mais altos, eu acredito que a renda fixa, e aqui dentro da renda fixa, o produto estruturado que consegue criar um diferencial a mais, realmente vai ter um apelo ali importante, né? Tá. Agora, uma pergunta assim, que eu imagino que deve ser muito difícil para uma casa de crédito, né? Em que momento vocês optam por fechar fundos, né, e preservar a estratégia?
E qual é o momento da Brave hoje, nesse sentido? Porque, assim, imagina todo mundo chegando, Diego, pega meu dinheiro, investe, investe. Até que ponto, né, você pode, de uma forma salutar, né, receber esses investimentos sem atrapalhar a sua estratégia de longo prazo? Porque não deve ser fácil. Perfeito. Olha, Décio, eu vou te dizer que na Brave, e na minha época de Valora também, para nós é a coisa mais fácil que tem fechar um fundo para captação. E é fácil e natural para a gente. Para algumas gestoras, talvez não seja tanto. Por quê? Porque o nosso princípio é a gente cresce os fundos na medida que a gente tenha boas originações de crédito. Eu não cresço fundos porque eu tenho muita originação de captação, que eu estou captando muito. O drive nosso que nos guia é eu tenho originação suficiente para crescer, originação boa, que a gente aprova no nosso comitê com tranquilidade, vamos crescer. Não tenho, a gente não cresce, a gente fecha os fundos. Se a gente pegar nos últimos 3 anos, a gente ficou com os nossos principais fundos de captação fechado por mais ou menos metade do ano. Se pegar 2025, 2024, 2023, a gente ficou com metade do ano com esses fundos fechados. Por quê? A gente vem numa ascensão grande, né? Estava captando muito bem, e chegava a um determinado ponto e falava, tem ativos bons para investir agora? Não tem. Então, por que eu vou ir captando? Se a gente vai captando, eu vou, como a gente fala, a gente vai aguando o fundo, a gente vai deixando muito dinheiro em caixa aqui no fundo e eu vou prejudicando a rentabilidade de todo mundo que está lá, né? E a gente tem nossos parâmetros mínimos, cara, eu quero que esse fundo pelo menos renda isso. Então, cheguei a um determinado nível de caixa, eu fecho, e assim como a gente fecha, é natural, reabrir é muito natural também. Já teve casos que a gente fechou um fundo aqui, poucos meses depois a gente abriu de novo. Então, assim, é um processo que, para nós, ele não é traumático, e o que a gente acabou até percebendo do mercado é que esse negócio de fechar fundo, muitas vezes para os nossos distribuidores que alocam, eles deveriam ficar chateados, né? Mas a gente vê que eles gostam desse movimento, porque eles dizem, poxa, a Brave, eles são responsáveis, eles não captam a qualquer custo, né? Então eles veem como bons olhos, cara, olha, por enquanto a gente vai agradecer, mas agora a gente não vai receitar o seu recurso. Então para nós é uma coisa natural, sabe? Por quê? A gente quer crescer na velocidade que a gente tem condições e capacidade de fazer originações boas de crédito, boas, saudáveis, né? E não alocar em qualquer tipo de coisa. Porque, às vezes, uma coisa que a gente aloca que não é boa, o trabalho que ela dá e o atraso que ele traz para nós, né? Às vezes, aquela coisa que a gente fala, esse mercado de crédito, você aloca em 100 ativos, você analisou 99 direitinho, um que você analisa mal, isso aqui contamina o todo, o universo, né? O todo. Então, é um retrabalho gigante. O retrabalho é gigante. Então isso para nós é muito importante a gente ter, sabe, e mesmo tendo todo esse conservadorismo, né, olhando ativo a ativo, com muito cuidado, a gente ainda corre risco de ter problemas, né? Aí eu imagino quem é muito arrojado, o tamanho de problemas que pode ter. Estou vendo que assim, a Brave está muito preocupada com a consistência dos investimentos. Tem que ter consistência, sim. A gente sabe que colocar o dinheiro na rua é fácil. Trazer de volta num fundo de crédito é desafiador, né? E requer trabalho, persistência, paciência. Parabéns, porque nós já vivemos algumas situações, né, no mercado onde a gente viu que entrou muito dinheiro, a régua do crédito foi baixada para poder justamente aguar o fundo, como você falou, e depois os problemas vieram, né? Sim. Aí não tem o que fazer. Aí tiveram que fechar o fundo para resgate. Aí Sim. é o pior cenário. É traumático. Né? Imagino. Ótimo. Muito obrigado pela sua resposta. Fico muito feliz de conhecer mais profundamente a Brave. Vocês estruturam operações na ponta, como você falou, agro, consignado, indústria, e como nasce uma tese de crédito dentro da Brave? Vocês só investem ou vocês também participam do processo de estruturação ou reestruturação de algum fundo que já exista? Como é que é isso lá? Certo.
as teses, primeiro que são teses já mais conhecidas, né? As teses que a gente tem. Você falou bem, agronegócio, consignado, parte de indústria, multicedente, multisacado, imobiliário, cartão de crédito. Não são teses desconhecidas, são teses que nós já temos, né, experiência, mas quando vai nascer efetivamente uma tese, a gente sempre fala, eu vou criar uma tese nova. Imobiliário é uma tese nova que nós estamos começando na Brave. A primeira coisa, a gente tem que ter o especialista na tese, né? Então, agora nós temos um especialista lá na Brave. Então, isso aqui é o nascedouro de tudo, né? Um especialista, uma pessoa que a gente se identifica com valores, né? Princípios, conservadorismo. E aí, esse especialista é o cara que vai começar a nos direcionar efetivamente para operações práticas, né? Lá na ponta. Vai trazer, vai originar operações. E aí, todo o nosso time, né? Seja de crédito, o time de formalização, jurídico, estruturação, gestão mesmo, vai participar, né, da criação daqueles produtos. Então, eu acho que, de uma forma mais resumida, né, vamos começar uma tese que já temos conhecimento, vamos preparar para entrar nessa tese, vamos trazer o especialista e dar os primeiros passos aos poucos, né? Geralmente cautelosamente, começando pequeno, com operações mais conhecidas, né, com mais garantias, e aí a gente vai dando os próximos passos. Bacana, interessante. E nessas teses aí, qual dessas teses você acha que ainda tem um bom espaço para crescer a indústria de FDIC? Multicedente multisacado, o novo consignado privado? Tem alguma tese que o mercado não esteja explorando devidamente? A tokenização? Fala um pouco dessa visão de vocês aí. Eu acho que, Décio, assim, todas essas frentes que eu comentei aqui, eu acho que elas têm muito espaço para crescer ainda, né? Tá. Por exemplo, essa de operação de cartão de crédito, negócio que a gente está começando ainda, né? Estamos engatinhando. Isso aqui tem uma avenida grande, né? Para ser trilhado ainda. Aqui, eventualmente, tem spreads um pouco menores. Sim, é mais volume, menos spread. Isso, exato. O próprio imobiliário, o próprio agronegócio, né? O agronegócio, eu acho que, da forma que a gente entende que é a forma mais adequada para fazer o crédito para o agro, que é o crédito de safra em safra, comprando recebíveis, aqui tem uma avenida grande ainda para a gente crescer, né? O próprio multicedente e multisacado, né, que já cresceu bastante, agora a gente vai ter a duplicata escritural aí, né, que daqui a pouco ela começa, enfim, que vai, de certa forma, dar mais amplitude, né, mais rastreabilidade ali para as operações, vai torná-la mais segura. Então, no meu ponto de vista, assim, todas as frentes, esses segmentos aí, eles têm muito espaço para crescer ainda. Né? Ou seja, tem muito espaço para fazer mais do mesmo, cada vez mais elevando os padrões de qualidade e segurança para os investidores entrar. Sim. Ótimo. Agora, como é que vocês fazem lá para monitorar todo esse risco de mercado que muda tão rápido, se tornar reativo? Como é que é o dia a dia lá na Brave para vocês monitorarem essa imensidão de coisas que vocês têm lá, de operações de crédito? Essa pergunta é boa. Eu acho que qual é que é o racional por trás de todos, né? O cenário Brasil, a gente vê assim, todo ano, na nossa visão, tem uma crise no Brasil. E é uma crise diferente, uma crise nova que a gente nunca tinha visto, sempre tem uma crise. Então, Décio, na verdade, a gente já trabalha, vamos dizer, preparado para o pior. Eu acho que esse que é o racional. A gente se antecipa, a gente, sabe, pode ser que o mercado piore. A gente, quando a gente vai fazer um investimento, a gente não faz o investimento olhando assim o mercado bom, o mercado melhorando. A gente fala assim, cara, essa operação que a gente estruturou, com essa estrutura que tem a operação, a estrutura de capital, o overspread da operação, concentração, todos os elementos aqui, eles são capazes de aguentar um teste de estresse, né? Então, acho que a gente bem já se acostumou com essa dinâmica, sabe? De sempre tem crise, sempre tem um desafio. Então, a gente já trabalha no
no pior cenário, sabe? Vamos fazer uma operação com um pouco mais de gordura aqui, para que se a inadimplência dobrar aqui desse segmento, até pode machucar um pouquinho ali a cota subordinada, mas não pode quebrar o fundo, entendeu? Tem um problema maior. Então, a gente já vive um pouco dessa forma. Eu acho que o cara, assim, que está na nossa cadeira aqui de gestor de crédito, o cara que é muito otimista, o cara tende né, a ser um pouco mais permissivo, e quando piora o cenário, o cara pode estar numa situação mais complicada. Né? Sim, fica mais difícil para reaver os valores, né? Exato, no fundo. Exato. Eu também vi por aí. Acho que a gente tem que desenhar por um cenário mais desafiador, e se vier melhor, fica mais fácil. Exato, exato. Justamente o que você falou, né? Acabou de falar, o Brasil vive de crise em crise, né? Sim. E aí, como é que vocês têm aqui algum sistema especial lá na Brave, né? Para ir caminhando de uma forma eficaz? Como é que vocês fazem isso, né? E como é que se enxerga, com todas essas crises, como é que vocês enxergam lá na Brave o futuro no mercado de FDICs no Brasil? Como é que vocês estão olhando para isso? Tá. Assim, de crise em crise, né? Sim, sim. A gente, Décio, desde o início da Brave, eu acho que isso já tem uma das vantagens de ser uma empresa mais nova, mais moderna. A gente, desde o início, a gente começou a investir muito em tecnologia, né? Então, a gente trouxe um cara de tecnologia já quando tinha 5 pessoas na Brave, já tinha um cara de tecnologia, né? Hoje, desses quase 50 pessoas que a gente tem, hoje 10 pessoas são de tecnologia. Ou seja, eles estão desenvolvendo um sistema proprietário nosso, né, que auxilia na gestão inteira, seja gestão dos fundos que alocam em FDIC, seja a gestão efetivamente dos FDICs operacionais ali. Hoje a gente tem um sistema que se chama Flock, que ele ajuda em todas as etapas do processo, né? Então, desde do nascedouro da operação, verificar se a operação está enquadrada, se está bem formalizada, se tem algum... ela puxa informações de birôs de crédito, de outros sistemas. Então, eu acho que essa parte de sistemas, tecnologia, eu acho que é o grande... falando em futuro, eu acho que passa muito por isso. Acho que passa muito por isso. A gente agora também está investindo em inteligência artificial, né? Estamos ali fazendo cursos, trazendo, implementando já na Brave, e a gente entende que esse negócio ele vai permear praticamente todas as etapas do processo, desde a etapa aqui de analisar documentos, constituir regulamentos, analisar, sabe, um prospecto de uma emissão, contratos, até a parte de mais de números, cálculos, o próprio crédito, né? Então a gente tem um ganho de produtividade gigante, né? Fazer mais com menos. Fazer mais com menos, entendeu? E assim, o número de operações que a gente tem dentro da Brave hoje, né? A Brave já operou aí mais de 15 bilhões em operações revolvente, né? Temos milhares e milhares de excedentes sacados em todas. Como é que a gente consegue controlar tudo isso, né? Precisa ter muito sistema nos ajudando a pensar e tomar as decisões. Não dá mais para passar pelo olho, né? Não tem ficar além do relatório, isso não existe mais. Exato. Né? Nesses volumes que vocês estão, não é mais possível. Nos volumes que a gente faz e com as pulverizações que a gente tem, porque é na pulverização que a gente acha a beleza de diversificar o risco. Né? Mas como é que você vai conseguir verificar muito sistema, muita informação, né? Sistemas que puxam dados, que mandam informações para a gente, alertas. Né? Então, quando fala a palavra de futuro, eu vejo cada vez mais esse tecnologia, inteligência artificial. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Para quem quer crescer de forma sustentável. Exato. Ótimo. Agora, com a chegada do investidor de varejo, né?
Como é que vocês estão planejando isso? Vai mudar a dinâmica lá da Brave? Vocês pretendem estruturar um FDIC específico para o investidor de varejo? Como é que está isso lá no Sim. dia a dia de vocês? A gente, Décio, sendo bem sincero, a gente já tentou estruturar mais de uma vez, né? Mas ainda a gente não conseguiu avançar por algumas questões regulatórias que não permitiram a gente fazer o fundo da forma que a gente entende ser o correto, o saudável, né? Então, eu entendo assim que é bom, mas ao mesmo tempo precisa ter cautela também. Quando a gente entra nesse público, né? E as próprias regras da CVM elas já restringem, né? Que eu acho que são pertinentes ali. Mas, enfim, eu acho que é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo precisa tomar cuidado, né? Ou seja, restringir os tipos de fundos, fazer uns fundos mais padronizados, né? Sem muitas fundos mais simples para o início. Mais simples. Quer dizer, estamos dizendo que assim, os aspectos regulatórios precisam ainda ser melhor aprimorados para vocês poderem trazer as pessoas físicas com mais segurança e tranquilidade, isso. Na sua visão. Está ótimo, acho que é prudente, né? Perfeito. Ô Diego, com a proximidade aqui do fim do nosso tempo, né, a gente poderia conversar aqui por horas e seria muito prazeroso. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, né? Tá. Para concluir a nossa conversa, né, quando se trata de créditos estruturados, especialmente os FDICs, que é o queridinho do momento, né? E espero que fique assim por muito, muito tempo, né? Quais são os assuntos que ainda devem ganhar relevância no mercado de capitais? Tem alguma coisa que está fora do radar, que você acha que... não estou falando de tese, acho que é alguma questão de governança, de transparência, ou de tese, o que você enxerga que o mercado ainda não está dando a devida atenção para que a gente possa continuar crescendo de uma forma saudável e segura no mercado de FDICs? Eu acho que assim, Décio, por exemplo, esses golpes cibernéticos mais recentes que tiveram nos deixaram bastante alertados aí para possibilidades que até então, em muitos dos casos, a gente não imaginaria que chegariam, né? Então, eu acho que esse é um assunto que é uma questão importante de ser olhada. A cibersegurança. Cibersegurança, né? Como a gente se blindar desse tipo de situação, né? Porque às vezes a gente fica muito focado no nosso business, no crédito, mas, poxa... Não é um hacker life... Exatamente. Então, isso eu acho que é uma questão aí que a gente está super atento, a gente está olhando como a gente pode se blindar disso, né? Se proteger. E eu acho esse um tema super central aí olhando essa parte de risco, né? E outros temas, eu acho que, como eu comentei, né, a duplicata escritural, aí ela realmente pode mudar a dinâmica vai mudar, né, a dinâmica do nosso mercado, trazendo mais segurança, mas ao mesmo tempo popularizando mais o produto, né? Aqui a gente pode ter uma situação de queda de spreads também, né? Então, eu acho que esses pontos e mais uma vez falando, né, tecnologia cada vez vai estar mais presente e fundamental no nosso dia a dia. Então, ótimo, Diego. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Fico feliz de conhecer melhor a história da Brave e desejo muito sucesso para vocês, porque não tenho dúvida que ele vai continuar existindo, porque com todas essas características no DNA da Brave, não tem como não ter sucesso. Parabéns. Bom, obrigado. Nós vamos encerrar por aqui, mas foi uma conversa muito produtiva e agradável. Espero que também para todos os que acompanharam. Diego, uma vez mais, muito obrigado pela sua presença e participação aqui no Libero Intelligence. Obrigado. Videocast produzido pela Libero Ratings, autoridade em FDICs. Não deixem de acompanhar nosso site e nossas redes sociais para mais informações sobre o setor. E até a próxima. Muito obrigado.